كيكه ايش فوق قصتك اخي؟ Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. A guerra entre Israel e o Hamas escalou novamente em áreas complexas da faixa de Gaza. Israel conduziu operações ofensivas violentas ao longo do centro-norte e sul da faixa, com as operações mais severas ocorrendo perto do hospital Alifa, próximo ao bairro de Raal, perto da costa de Gaza. Além disso, as forças israelenses têm empreendido uma campanha determinada contra alvos do Hamas em outras partes da faixa. A primeira atividade foi observada na área entre as linhas norte e central da faixa. A IDF relatou que durante o último dia, a Força Aérea Israelense atacou cerca de 35 locais na faixa de Gaza, incluindo centros de comando do Hamas e outras infraestruturas pertencentes às suas facções armadas. As IDF também afirmaram que cerca de 15 membros do Hamas foram mortos durante confrontos intensos nas unidades centrais da Brigada Nacional de Gaza. Enquanto isso, no sul de Gaza, as FDI realizaram um ataque aéreo contra um prédio usado pelo Hamas e contra 2 membros armados da 7ª Brigada Blindada durante suas operações contínuas na área próxima a Khan Yunis. Como mencionado anteriormente, ataques violentos têm ocorrido em todas as partes de Gaza. Uma contagem preliminar realizada no sábado de manhã, quando o Hamas controla Gaza, mostrou que mais 67 pessoas foram mortas, incluindo 10 em um ataque a uma área ao norte da cidade de Gaza. Oficiais militares israelenses sugeriram que a maioria dos mortos tinha ligação com o Hamas, conforme declarações divulgadas na imprensa. A operação mais crítica da semana foi o bloqueio renovado de Alifa. O hospital da faixa de Gaza, anteriormente o maior antes da guerra, funciona agora como uma das poucas instalações de saúde parcialmente operacionais na zona norte do território. Também serve como abrigo para civis deslocados. Israel enfrentou fortes críticas quando as suas tropas atacaram o hospital pela primeira vez em novembro do ano passado. Embora o Hamas e a sua equipa médica negassem a utilização militar ou o alojamento de combatentes, as IDF reivindicaram provas de que o hospital estava a ser utilizado como instalação de armazenamento de armas do Hamas. Consequentemente, as IDF conduziram uma operação de ataque ao hospital Shifa há 5 dias. No entanto, o escopo das operações se expandiu significativamente. Unidades de elite do exército israelense e soldados da Brigada de Forças Especiais participaram de atividades militares no hospital, começando no início do dia e lideradas pela Unidade de Comando Shiet 13 da Marinha e pela 41ª Brigada Blindada das FDI. Unidades militares relataram a descoberta de infraestruturas e depósitos de armas pertencentes ao grupo armado Hamas. Os recursos descobertos pelo Hamas foram destruídos pelas unidades militares das FDI. Unidades de comando do exército israelense trabalharam para separar os palestinos dos membros armados dentro do hospital. Soldados israelenses estacionados nos telhados dos edifícios usaram drones quadricópteros para coletar dados críticos sobre a localização de elementos armados dentro do hospital. Na sequência destes acontecimentos, as forças de defesa de Israel anunciaram que abateram mais de 170 homens armados e detiveram 800 pessoas durante a operação em curso contra o Hamas na cidade de Gaza. Entre os capturados no hospital Shifa estavam 358 membros do Hamas e da Jihad Islâmica, marcando o maior número desde o início da guerra, há quase 6 meses. Em essência, após um período prolongado, o exército israelita estabeleceu um novo recorde ao capturar tantos indivíduos armados, tanto mortos como vivos. Entre os detidos pelas forças israelitas estavam 3 altos membros da Jihad Islâmica e 2 responsáveis do Hamas, responsáveis pelas operações na Cisjordânia. Além de outros funcionários de segurança interna do Hamas, não houve comentário imediato do Hamas ou da Jihad Islâmica. Por outro lado, o lado israelense compartilhou avaliações importantes sobre a situação mais recente nos arredores do hospital Shifa. O porta-voz militar de Israel, o almirante Daniel Hagari, afirmou que unidades especiais das Forças Armadas utilizam táticas de engano para confundir os combatentes e causar sérios danos ao Hamas e à Jihad Islâmica dentro do hospital. Hagari também afirmou que ambulâncias e veículos de defesa civil
conseguiram entrar no hospital após a neutralização dos elementos armados. No entanto, o que ocorreu dentro do hospital resultou em sérios danos à estrutura, de acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da Organização Mundial da Saúde. A instalação médica foi inutilizada pelos combates, razão pela qual foi mencionada, de acordo com as autoridades militares israelitas, os palestinos atualmente hospitalizados ou que aguardam familiares devem ser transferidos para o centro médico mais próximo. Estão em curso esforços de evacuação, especialmente para pacientes com condições urgentes, enquanto outros pacientes estão planeados para serem realocados para diferentes unidades de saúde em vez do Hospital Shifa. Com o tempo, o foco do Hospital Shifa mudou para a ajuda humanitária AOS residentes de Gaza, necessária com urgência para ajudar as pessoas afetadas pelo conflito na faixa de Gaza e em Rafah. No entanto, uma reviravolta interessante ocorreu durante uma visita à passagem da fronteira de Rafah. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a longa fila de caminhões de ajuda bloqueados no lado de Gaza da fronteira egípcia, onde as pessoas enfrentam a fome, era moralmente ultrajante. Ele enfatizou a necessidade de Israel se comprometer firmemente em fornecer acesso irrestrito a AOS suprimentos humanitários em toda Gaza e apelou à libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Na faixa de Gaza, Antônio acrescentou que a ONU continuará colaborando com o Egito para regular o fluxo de ajuda para Gaza. O secretário-geral espera se reunir com os trabalhadores humanitários do lado egípcio da fronteira em Rafah, uma importante entrada para suprimentos humanitários chegando ao território. Ele também planeja visitar um hospital na cidade egípcia, próxima à fronteira de Gaza. O secretário-geral Antônio Guterres reclamou que a ajuda humanitária está sendo minada pelas forças armadas do Hamas, que estão confiscando caminhões de ajuda. Além disso, a UNRWA, na faixa de Gaza, responsável pela gestão de fundos de ajuda, foi surpreendida por uma medida chocante dos Estados Unidos no sábado. O Congresso dos EUA aprovou um enorme pacote de dotação que incluía uma proibição de 1 ano de financiamento para a ONU. A legislação aprovada proíbe o financiamento da ONU para valores fornecidos em anos fiscais anteriores até 25 de março de 2025 ou para valores previstos nos anos fiscais de 2024 ou 2025. Essa cláusula é separada do restante do pacote de dotação e é concebida como uma proibição do ano civil, deixando em aberto o potencial para qualquer fundos restantes serem atribuídos à ONU após março de 2025. No entanto, tanto os Estados Unidos quanto as Nações Unidas afirmaram que investigações sobre a Organização de Ajuda, AOS, refugiados palestinos, estão em curso. Esta proibição representa o passo mais claro e decisivo desde as alegações no início deste ano de que 12 de seus funcionários participaram ativamente de uma reunião do Hamas em 7 de outubro, um ataque que resultou em massacre e que muitos outros tinham vínculos com grupos armados. Em particular, autoridades dos Estados Unidos indicaram que a ONU será um precedente muito mais difícil de ser superado nos futuros pacotes de gastos do Congresso. Portanto, o bloqueio das atividades contra a ONU continuará com firmeza. De fato, funcionários dos EUA já encontraram formas alternativas de trabalhar, optando por projetos diferentes em vez de financiar a ONU. No sábado, foram aprovados projetos de lei de dotações que alocam 175 milhões para outros projetos humanitários no Cisjordânia, na faixa de Gaza e no mundo, a serem administrados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Isso incluiu um corte de 50 milhões de dólares em relação ao ano anterior, como parte de uma série de cortes generalizados. Apesar disso, alguns democratas tentaram bloquear a proibição da ONU, argumentando que ela é atualmente a principal agência fornecendo ajuda a AOS palestinos no oeste de Gaza, mas estavam em menor número na votação. No entanto, a política firme de condicionar o financiamento à ONU, para a qual os EUA doam entre 300 e 400 milhões de dólares por ano, provavelmente continuará. Apesar de alguns democratas no Congresso, o ministro das Relações Exteriores de Israel elogiou a histórica proibição dos EUA ao financiamento da ONU, aprovada hoje com amplo apoio bipartidário. Segundo ele, a ONU não fará parte da paisagem pós-Hamas em Gaza, uma vez que milhares de funcionários da ONU estiveram envolvidos nas atividades armadas do Hamas e usaram suas instalações para propósitos de ataque.
Devido a essas alegações, o ministro das Relações Exteriores de Israel apelou a outros países para proibir o financiamento da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!